Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A proposta do vídeo de hoje é trazer uma visão técnica para o entendimento do que é relaxamento dentro do yoga meditação. Relaxamento é muito falado e ao mesmo tempo muito mal compreendido. O meu nome é Márcio Chassot, eu sou professor responsável pelo Instituto Brasileiro de Yoga, Meditação e Vedanta, Darshana, que pelo próprio nome Darshana a gente pode entender a nossa proposta, que é possibilitar a visão, a compreensão e a prática de uma sabedoria milenar, para que a gente possa estar livre do sofrimento, para que a gente possa encontrar uma paz permanente e um contentamento aqui, agora, nessa vida, desfrutando de boa saúde. Quando a gente fala para pensar em uma pessoa relaxada, o pensamento convencional, comum, é o quê? Pensar em uma pessoa tirada em um sofá com preguiça. Só que preguiça e letargia não é o que é o relaxamento dentro do yoga e meditação. Então, a primeira coisa para a gente entender esse tópico importante é sair do pensamento convencional e tirar da mente essa ideia que uma pessoa relaxada é uma pessoa preguiçosa, letárgica e atirada sobre um sofá. Letargia e preguiça são anormalidades da mente. Num estado natural, essa não é a condição. Então, algo acontece que leva a mente a uma letargia e uma preguiça, que não é o processo de relaxamento dentro do yoga e meditação. Por relaxamento, a gente vai entender que é uma capacidade, enquanto você está acordado, consciente, de liberar todas as tensões, primeiro, do seu corpo e, por consequência, as tensões da tua mente. Porque, na realidade, o causador das tensões é a mente, porque é a mente que está no comando. Curiosamente, quando uma pessoa busca yoga, pelo menos aqui no Instituto, normalmente a pessoa diz que está tranquila. Mas, ao longo das práticas, a pessoa se observa e vê que o ombro está congelado, está na orelha, vê que diversas partes do corpo estão tão tensionadas. Porém, como não se tem uma consciência do seu próprio corpo suficiente, essas tensões passam despercebidas. Então, a capacidade, enquanto você está consciente de liberar as tensões, é o que é chamado de relaxamento dentro do yoga meditação. E isso te dá mais um aprendizado muito interessante. Aprender a deixar ir as tensões, o nervosismo, a inquietação e a ansiedade. E perceba que é um aprendizado. Através de uma determinada técnica e um determinado número de repetições, você aprende a deixar ir algo que na nossa sociedade é um grande problema, que é uma vida constante de tensões, de nervosismo, de inquietação e de ansiedade. E a gente poderia citar outras palavras, né? Sentir isso de vez em quando está dentro da normalidade. Mas quando você vive a sua vida constantemente inquieto, constantemente ansioso, constantemente tenso e nervoso, a qualidade da sua vida vai diminuir muito. E o seu corpo, a sua respiração e a sua mente passam a ser obstáculos para o seu bem-estar. Então é necessário uma mudança de visão,
um outro aprendizado para que você possa desenvolver habilidades para você lidar com você mesmo. O que é útil não só dentro de uma prática de yoga e meditação, como para lidar com qualquer coisa da sua vida. Prosseguindo. O modo convencional, tá, de relaxamento, por não entender o que é relaxamento, é o quê? São as distrações. E que são úteis em algum momento. Eu estou com muito trabalho, eu tiro a minha cabeça do trabalho e vou para um parque. Vai funcionar. Só que a médio e longo prazo não funciona, porque você não aprende por si só a liberar as tensões do seu corpo, da sua mente e etc. Então, começa a existir uma necessidade assim compulsiva de se distrair, né? Porque a distração se tornou um meio para o qual você libera as tensões e o nervosismo. Mas você já é adulto, assim como eu sou, e a gente sabe que não vai poder fugir a vida inteira do que causa o nervosismo, do que causa a ansiedade, do que causa a inquietação. Então, as distrações em um nível inicial, elas são úteis para você liberar as tensões e o nervosismo, mas a médio e longo prazo, elas não funcionam. Então, o ponto-chave aqui são as duas palavras. A primeira é uma capacidade, pode ser desenvolvida. E a segunda é um aprendizado, você aprende. Então, parte do sistema de yoga meditação é ensinar você, enquanto você está consciente, a deixar ir a inquietação, a tensão, o nervosismo e a ansiedade. E se você se esforçar, mesmo você sendo muito agitado ou muito agitada, você consegue aprender. E a dica é, se você é muito agitado, muito tenso, muito nervoso, muito inquieto, ou inquieta, né? Vale para o masculino e feminino, você é a pessoa que mais precisa aprender isso. Porque as pessoas não entendem quando se diz, olha, acorda de manhã e vou meditar. Aí a pessoa diz assim, mas eu não preciso relaxar. Mas o propósito da meditação, ele não é o relaxamento nesse sentido que eu vou ficar preguiçoso. Ou então o próprio relaxamento que a gente diz, eu vou ficar preguiçoso. Porque isso não é o que é relaxamento. Eu faço um exame por todo o meu corpo, usando o poder da minha mente, de prestar atenção, de estar consciente, e eu vou liberando todo o meu corpo. No momento que eu libero o meu corpo, eu começo também a liberar os causadores que estão na mente. Porque a mente é aquela que está no comando. Então, o que se manifesta no corpo, se não for um trauma, uma batida ou algo parecido, terá a sua raiz na mente. Assim, o relaxamento é uma parte básica, é uma preparação para a meditação, que é o que a gente vai ver. E começa a fazer sentido o quê? Eu acordo e eu vou fazer a minha meditação com outros fins, como estabilizar a minha mente, enfim, com outras finalidades que não é o objetivo desse vídeo, porque o objetivo é falar de relaxamento. Portanto, se você é inquieto, tenso, nervoso, ansioso, você é a pessoa que mais precisa passar pelo processo de aprendizado para desenvolver a capacidade, por si só, de liberar tudo isso que foi falado, sem a necessidade de ficar se distraindo o tempo todo, porque você pode fazer isso. Você trabalhou intensamente ao longo do dia. Se você sabe, você pode pegar um intervalo de 10 minutos, por exemplo, aplicar determinadas técnicas que são ensinadas e liberar as suas tensões e voltar para o seu trabalho,
certamente isso vai melhorar a tua produtividade, isso vai melhorar a tua sensação de bem-estar. Assim, aprender a relaxar é algo importantíssimo para você buscar um equilíbrio na sua rotina, nas suas rotinas do dia a dia. O método, ele reconhece que a pessoa não está preparada. Então, o método em si, ele leva em consideração que a maioria das pessoas são tensas, nervosas e inquietas. Quanto a isso, você não precisa se preocupar, porque não tem algo de errado com você. Uma pessoa que não passou pelo treinamento podemos dizer assim, que natural que essa pessoa vai ter um acúmulo de tensões, vai ter uma inquietação e etc, etc, etc. Então, o método, ele reconhece que a pessoa não está preparada. E por isso que existe uma sistemática, um passo a passo que é ensinado e que essa pessoa vai sendo conduzida para que ela possa aprender. Sendo que a primeira parte é uma preparação, que dentro de uma aula de yoga pode ser um diálogo interno, onde eu busco saber o que me motiva a fazer o que eu estou fazendo, o que busca entender se nesse momento existe tranquilidade, existe inquietação, qual que é a causa disso. Então, aprender o diálogo interno é algo que você aprende com bons professores de yoga e meditação, não com qualquer professor. Junto com alguns asanas, alguns alongamentos, algumas posturas, né? Para depois vir o que a gente chama de Shavasana. E Shava quer dizer o cadáver. Então é como se o corpo ele ficasse parecido com um cadáver, no sentido de ele não se mexe. E no momento que você para o seu corpo, a mente ela começa a soltar aquilo que está mais profundamente impresso, né? Que se manifesta como inquietação, agitação e etc. Então, se você tiver a persistência para passar por esse período inicial, você vai desenvolver essa capacidade, vai deixar que a mente manifeste essa inquietação, aprendendo a se autoconduzir nesse processo para estar livre do desconforto, para estar livre de uma luta interna com você mesmo, se acomodando confortavelmente, que não tem nada a ver com preguiça e letargia, nada a ver. No início, isso pode levar bastante tempo até você conseguir encaixar bem, mas depois de um tempo, sendo sincero, você faz essas 3 etapas em 1, 2 minutos. Você poderia numa cadeira de um escritório, sem ninguém saber, trazer a atenção para o seu corpo, soltar, liberar completamente o seu corpo, fazer algumas respirações e por uns 2 ou 3 minutos você já consegue liberar tudo isso que a gente está falando aqui. E se a gente somar mais uma etapa que é chamada de Pranayama, a gente tem o que é o Hatha Yoga, né? O Pranayama basicamente é a condução da respiração, é muito mais do que respiração, isso fica para um outro vídeo. E a gente tem o que é Hatha Yoga. E Hatha Yoga simboliza Sol, a Lua, que representa a mente e o corpo. Então, a parte básica do yoga meditação, que é o que vai te dar um sustento, uma boa saúde e um equilíbrio de corpo e mente, com princípios fundamentais, para você aprender a se autoconduzir, a se compreender, saber o que se passa com você e assim decidir o que você vai fazer em cima do que está se passando com você. Posturas, asanas, né, que vão te dar força e flexibilidade, junto com o Shavasana, que vai estar aqui presente, né, a condução para você aprender a liberar essas tensões, inquietações, anseios, o nervosismo, para você se acomodar, livre da luta, livre do desconforto, que vai te trazer benefícios assim incríveis para a tua saúde e para o bem-estar. Só que não termina aqui
nesse estágio. Esse é o estágio básico, que é o que a maioria das pessoas conhece. Então, quando você domina esse estágio, ou mais ou menos você tem um domínio, você entra no que é Raja. E Raja é o rei, ou seja, superior. E superior aqui nos conecta com uma pessoa que tem uma habilidade. Porque uma pessoa que tem uma habilidade mínima nessa parte inicial, que tem esse Hatha, esse equilíbrio corpo e mente, é uma pessoa que está pronta para ir mais fundo na condução da sua própria mente. E a gente tem mais 4 estágios, tá? Aqui sai um pouco do escopo do relaxamento, mas o relaxamento é o básico para a meditação e a meditação é o processo de condução da mente, tá? E a gente vai ter o Pratyahara, que vem junto com Dharana. Conforme você tem a capacidade de focar, você tem a capacidade de se recolher. E certamente, se você não sabe muito bem para que serve meditação, pensa em a capacidade de conduzir a tua atenção. Uma capacidade de foco, que vai além do foco, né? Envolve atenção plena, concentração, devoção, contemplação, que são as 4 categorias de meditação. Então, você se recolhe, você consegue se concentrar. Quando essa concentração está muito bem estabelecida, você entra no estágio meditativo. Quando a meditação ela não tem mais um esforço, você entra em Samadhi, uma profunda concentração, uma profunda absorção. Assim, Hatha e Raja, eles se complementam. E a maioria das pessoas fracassa na meditação porque não fez a preparação, não foi exposta ao método tradicional de ensino. Muita gente critica a tradição, só que a tradição é uma tradição de conhecimento. Isso aqui não foi inventado por mim, isso aqui foi aprendido. E no meu papel de transmissor, é o que estou fazendo agora. Então, o método reconhece que a pessoa não tem o preparo. Ou seja, que você pode estar ansioso, nervoso, tenso, inquieto. Isso não vai te prejudicar somente na meditação. Isso te prejudica em um relacionamento, qualquer relacionamento. Isso te prejudica na tua produtividade, no teu trabalho, em tudo. Então, a forma convencional é o quê? A distração. Só que a distração não te ensina por si próprio a liberar isso. Você precisa sempre de um meio externo. Só que não é sempre que a pessoa tem um meio externo, vai sair do meio do trabalho e vai para um parque. Ou todo final de semana precisa estar fazendo uma viagem ou alguma coisa. Isso não quer dizer que você não possa viajar. Se você gosta de viajar, viaja. Agora você não tem a necessidade de parar o que você está fazendo pelo nervosismo e inquietação e atenção. Porque dentro dessa palavra relaxamento envolve a habilidade, mediante a técnica que é apresentada para você, que você desenvolve capacidade, habilidade, você aprende a deixar passar toda inquietação, toda atenção e todo o nervosismo. E para a gente fechar, se você é inquieto e etc, isso mostra o quê? Que você precisa passar pelo treinamento. E o treinamento é yoga, meditação, que vai ter como base fundamental usar o poder da mente. E qual é o poder da mente? A capacidade de atenção e a capacidade de autoobservação. Essa é a base de todo o yoga, meditação, e que inclui uma parte que é o relaxamento. Você conduzir a tua atenção e através dessa autoobservação, você por si só aprender a liberar. E para fazer isso, várias técnicas serão apresentadas, como técnicas de contrair todo o corpo e de soltar todo o corpo. Contrai, solta, com técnicas de um exame, né? Você vai inspecionar todos os músculos do seu corpo, todos os sistemas do seu corpo, todos os ossos do seu corpo. E para sua surpresa,
para a maioria das pessoas, você vai ver que o seu corpo não está solto. O seu corpo está totalmente contraído. E ele está há tanto tempo contraído como respostas, né, da forma como você lida com o seu dia a dia, que isso ficou gravado, inconsciente, e você não percebe mais. Então, no primeiro momento, você começa a perceber quais são os efeitos, né, dessas tensões, do nervosismo, da inquietação. Bruxismo, desconforto no estômago, ombro congelado, assoalho pélvico completamente contraído, um lado do seu corpo totalmente tenso, respiração curta e rápida, tensão nos olhos. E você libera com esses dois princípios, nada mais. Com atenção e autoobservação, mergulhando em algumas técnicas que são ensinadas. E depois que você elimina os efeitos, você vai afiando a sua atenção. E você passa a reconhecer, a conhecer os causadores disso. Porque tensão não vem do nada, nervosismo não vem do nada, ansiedade não vem do nada, inquietação não vem do nada. E você pode apontar que os causadores são externos. Mas a verdade, quem está no comando é que causa. E o que causa é a mente. Então você começa a mudar a forma como você se relaciona com a sua mente, a forma como você conduz a sua mente. E por consequência disso, a forma como você lida com o seu dia a dia muda completamente e para melhor. Portanto, o yoga meditação vai te ensinar uma série de habilidades que são úteis para você lidar com o seu dia a dia, através de inúmeras técnicas a nível físico, a nível respiratório, a nível mental. E conforme você se expõe ao método, você domina as técnicas, você domina a habilidade e você por si só consegue estar se equilibrando. Portanto, tira da tua cabeça a ideia que o relaxamento, uma pessoa relaxada dentro do yoga meditação, é a pessoa atirada num sofá com preguiça e letárgica. Não é essa a proposta. Relaxamento dentro do yoga meditação é a capacidade, enquanto estamos conscientes, de deixar ir tensões, o nervosismo, a inquietação e os anseios, que começa no corpo, mas que chega na mente, porque a ansiedade está na mente. Aí da mente ansiosa, que oscila o tempo todo, o coração bate mais rápido. Aí o coração bate mais rápido, começa todo um desequilíbrio corporal. Portanto, quando uma pessoa medita de manhã, para a gente fechar aqui, a pessoa não busca um estágio de preguiça e letargia. A pessoa busca um exame minucioso do seu próprio corpo para liberar. E se o corpo está tenso, que pode acontecer com meditadores muito experientes, a mente começa a procurar o que está causando isso, para tentar corrigir a forma de se colocar em uma determinada situação, cuja aquela situação está causando um estresse. E um pico de estresse é natural, só que a sociedade hoje não vive com um pico de estresse. Tudo isso é crônico e prejudica todas as áreas da tua vida. Qualquer relacionamento, seja com esposa, com marido, seja com trabalho e com tudo. Então, se você tem o interesse de mudar isso e de aprender, yoga meditação vai ser um caminho que tem uma base muito profunda de conhecimento, é uma ciência, mas também é uma arte, porque essa habilidade é a expressão de uma arte, de uma pessoa capaz de se conduzir,
de uma pessoa capaz de reconhecer esses pontos de tensão e de uma pessoa capaz de usar o poder da mente, da atenção e autoobservação para estar se colocando de uma forma mais harmônica frente à vida. Um forte abraço. Tchau.